O Brasil é ainda um dos países com maior desigualdade social do mundo. Isso se reflete no acesso a serviços básicos como a saúde e a educação. Segundo o mais recente indicador de alfabetismo funcional, o INAF, com dados de 2024, cerca de 30% da população brasileira, de jovens e adultos, são analfabetos funcionais. Mas o país também é a terra natal de um dos mais importantes pensadores mundiais da educação, Paulo Freire. Patrono da educação brasileira, o educador e filósofo pernambucano viveu entre 1921 e 1997. Seu livro Pedagogia do Oprimido é uma das principais obras da história da educação. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre o pensamento de Paulo Freire. Eu sou Túlio Daniel. E eu sou Dielen Borges. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Para falar sobre Paulo Freire, o Ciência ao Pé do Ouvido convidou Camila Coimbra. A docente da Faculdade de Educação da UFO é coordenadora do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. A entrevista foi feita por Marco Cavalcante, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, e Isadora Pimenta, estudante de jornalismo. E o Marco está com a gente aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Marco, e conta pra gente como que foi produzir esse episódio. Foi interessante, principalmente pela importância que é o Paulo Freire, né, para a educação, não só aqui no país, mas no mundo todo. É um tema muito importante e cada vez mais tem uma importância maior, porque a gente vê o agravamento da desigualdade social, não só no país, né, mas internacionalmente. Um ponto que eu destacaria dessa entrevista e que eu recomendo de ninguém perder é o fato de que uma dissertação de mestrado, né, citada na entrevista, descobriu que nos projetos pedagógicos de universidade, de curso de graduação de pedagogia, aqui em Minas Gerais, apenas o curso de pedagogia da UFO do campus do Pontal, em Tuiutaba, consta referências a Paulo Freire. Quer dizer, diante de tamanha necessidade de se estudar Paulo Freire, é muito pouco, principalmente para a área de pedagogia. E é sempre importante que produções sobre ciência, como o podcast Ciência ao Pé do Ouvido, aborde também as áreas de humanidades, porque às vezes a gente tem aquela visão estereotipada de ciência muito associada às áreas das exatas, da saúde. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui em outros espaços. Mas, por exemplo, estudar Paulo Freire, estudar a educação, a professora Camila, inclusive, vai falar sobre isso, como que, além da extensão, é também um tema de pesquisa. Então, estudar Paulo Freire é fazer ciência. Essa dissertação que você citou, Marco, é um exemplo disso, de como que é importante fazer esse mapeamento. Então, acho que esse episódio traz esse aspecto bem interessante de pensar Paulo Freire além do ensino, além da extensão, mas também como um tema de pesquisa científica. Exatamente. E uma coisa que me chama bastante atenção na entrevista, né, que vocês produziram, é porque quando a gente pensa em educação, aprendizado, a gente pensa muito nas crianças, né? E um ponto muito importante é quando ela traz esses ideais do Paulo Freire para essa alfabetização também de adultos, né? E sobre essa importância do contexto dessas vidas, dessas pessoas no aprendizado, né? Dessa alfabetização e como isso, a falta dessa alfabetização, então, quando pessoas chegam na idade adulta sem ter sido alfabetizadas, elas acabam sofrendo uma opressão da sociedade e que é algo que a gente não enxerga, e quando a gente pensa nessa parte mais pedagógica, é só voltada para crianças, né? E a gente que fala tanto de divulgação científica, às vezes é interessante perceber como que os caminhos da divulgação científica podem ser vários. Não sei se vocês já viram, os ouvintes também que nos acompanham, alguns memes sobre Paulo Freire. Por exemplo, o aluno chega para a aula e fala, eu gosto de sanfona, e no dia seguinte Paulo Freire chegando tocando sanfona. São memes, são com imagens editadas, extraídas de filmes, de séries, mas por mais simples que seja, e o objetivo seja fazer rir, de alguma maneira tem feito circular, de uma maneira mais popularizada, o que é o pensamento de Paulo Freire, da educação fazer sentido para quem está aprendendo. E, por fim, outra coisa que eu gostaria de destacar, antes da gente ouvir a entrevista, é a importância do pensamento decolonial, porque a professora Camila vai falar a respeito disso, né, como que a gente não precisa sempre recorrer a autores de fora, mas como que é possível fazer pesquisa, ciência de qualidade com autores brasileiros, como é o caso de Paulo Freire. Vamos ouvir a entrevista, então?
Camila, nesse episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, nós vamos conhecer mais sobre o educador Paulo Freire. Mas antes, a gente gostaria que você contasse quem é Camila Coimbra, cientista. Eu sou professora da Faculdade de Educação, hoje do programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, e acho que a minha área da ciência foi sendo, desde o início, trabalhada a partir de uma certa curiosidade com a temática, com o próprio pensamento do Paulo Freire. Isso sempre me inquietou. Desde que eu estava na graduação, era uma questão que me incomodava. Por que a gente não conheceu o Paulo Freire no curso de pedagogia? E a partir disso, eu fui buscando formas, contextos, lugares onde a gente poderia pensar, trazer e trabalhar com o pensador, né? O Paulo Freire e as suas ideias na área da educação. Acho que isso é onde começa meu lado cientista, de fazer pesquisa, de trabalhar com esta área do conhecimento que é a educação, e a partir daí a importância do pensamento do Paulo Freire na educação. Camila, para os nossos ouvintes saberem um pouco mais sobre você, quem é você fora do currículo Lattes? Fora do currículo Lattes, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, Isadora e Clarice. Eu sou uma pessoa que busco cada vez mais, assim, ter uma vida que seja coerente com aquilo que eu também estudo, né? Isso é uma busca o tempo todo, assim, como é que aquilo que eu estudo também não é só a teoria, mas algo que também esteja na minha vida, né? Então, ter amizades para mim é uma questão muito importante, conviver com o outro. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de gentes, de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas. Isso para mim é muito importante. O trabalho coletivo é o que me dá razão para tudo isso. E aí eu estou falando de novo de trabalho, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa que trabalha muito e que, por isso, a minha vida talvez seja muito invadida por essas questões, porque eu não faço só por fazer, eu faço porque realmente é algo que me move, que me faz ser realizada, carregada de esperança naquilo que eu também trabalho. Mas a minha vida pessoal tenta ser coerente com aquilo que eu também faço na minha vida profissional. Como é que eu articulo essas questões, como é que essas pessoas que estão no meu entorno também sejam pessoas importantes para as minhas aprendizagens, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço. Então, penso que para além do Lattes, eu sou essa pessoa que gosta de conviver. Camila, qual a importância da obra de Paulo Freire para a educação? Então, eu tenho insistido que o Paulo Freire é um autor que precisa ser conhecido. Desde que eu estou aqui na universidade, eu trabalho com formação de professores e professoras da educação básica. Eu trabalho nos cursos de licenciatura e no curso de pedagogia. Então, isso sempre foi uma inquietação minha. Como é que alguém que está se formando professora numa universidade pública e não conhece um autor brasileiro que tenha um pensamento sobre a educação brasileira? Eu sempre questionei muito isso, porque você pode discordar, concordar, você pode fazer críticas, mas para fazer isso, você precisa conhecê-lo. E como que você forma um professor e uma professora sem entender qual era o pensamento, qual foi o pensamento e qual é a grande contribuição do Paulo Freire para a educação brasileira? Que eu costumo dizer que a grande contribuição do Paulo Freire é pensar o ser humano. Nessa lógica que a gente vive de um sistema que sempre está cultivando o individualismo, a competição, quem ganha mais, quem recebe mais nota, quem tem CRA melhor, quem não tem. O pensamento do Paulo Freire, ele assume outra lógica, por isso que a gente chama de um pensamento contra-hegemônico, porque a ideia é que a gente pense a partir de uma ideia do ser humano como um ser mais, e não o ter mais. Então, pensar no ser humano como um ser mais, na educação é fundamental, porque é a gente pensar nas pessoas, nas crianças, nos jovens, nos adultos, como seres humanos aprendentes, seres humanos que aprendem, são seres humanos de possibilidade. Essa eu acho que é a origem e talvez a maior contribuição. É claro que daí desdobra um tanto de outra que eu chamo de outras categorias que também assumem importância no pensamento educacional brasileiro.
mas para mim a origem está aí, em pensar o ser humano a partir de uma ideia de que o ser humano é possibilidade, o ser humano pode, o ser humano aprende. Então isso na educação, no ensino é fundamental, a gente acreditar que é possível, que as pessoas aprendem, não aprendem talvez o que a escola queira que se aprenda, não aprenda talvez aquilo que a gente gostaria que os jovens aprendessem, não aprenda talvez aquilo que a gente gostaria que os adultos aprendessem, mas aprendem. Então ter esse olhar para o ser humano eu acho fundamental na educação brasileira, na atualidade. Não é no tempo que o Paulo Freire viveu, não, é hoje. E por isso insisto tanto no conhecimento do Paulo Freire por aqueles e aquelas que querem estudar ou ir para o campo da educação. E o Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização de adultos que foi muito bem sucedido. Como é que é esse método? Então, na verdade a gente diz que quem estuda, e o próprio Paulo Freire, quando ele vai dizer sobre essa experiência que ele teve em Angicos, em 1963, Angicos, no Rio Grande do Norte, uma experiência em 1963, então antes do golpe militar no país, em que ele vivenciou uma alfabetização para jovens e adultos. Então ele mesmo diz que não é um método. Por quê? Porque aquela foi uma experiência que ele materializou o seu pensamento em ideias para um processo de alfabetização. E foi a primeira experiência, e tudo que se tem escrito hoje é de que essa experiência ela teve bons frutos no sentido de que foi importante para que ele pudesse vivenciar essa experiência. Tem uma colega da Unicamp que ela estudou a Elza Freire, que é a primeira esposa do Paulo Freire. E ela diz o quanto que a experiência de alfabetização, na verdade, era da Elza, porque ela sim era uma professora, alfabetizadora, foi diretora de uma escola pública. Então, o Paulo Freire, como experiência concreta de alfabetização, foi essa que ele teve em Angicos. Então, dizer que isso é um método, ora a gente acha que reduz o pensamento do Paulo Freire a um método, e em outro momento, sistematiza-se demais aquela experiência, achando que ela pode ser aplicável em qualquer espaço, em qualquer contexto, com qualquer sujeitos. E isso não é condizente com o pensamento do próprio Paulo Freire. Então a gente costuma dizer que é um pensamento, né, uma filosofia, alguns autores vão dizer que é uma filosofia freiriana, uma pedagogia freiriana, um pensamento filosófico freiriano, e que esse pensamento foi materializada nessa experiência de alfabetização. Essa experiência de alfabetização, o que eu ressalto como importante nesse processo? Primeiro é o respeito ao contexto dos jovens e adultos que estão participando da experiência de alfabetização. Porque muitas vezes a gente costuma trabalhar com contextos muito diferentes daquilo que é a realidade deles. Então, Paulo Freire, o ponto de partida é a realidade, é o universo que ele chama de universo vocabular desses aprendentes, né, desses jovens, desses adultos. Então, o ponto principal é isso, como é que eu apreendo esta realidade e a partir desta realidade a gente busca sentidos, significados em um contexto social que vá também trazer sentido e significado para esses aprendentes. Então, a partir disso é que as palavras geradoras são criadas. As palavras geradoras são as palavras para o processo de alfabetização. Então, as palavras, elas surgem, por isso que são geradoras, elas são geradas a partir de um contexto concreto, real, de vida desses jovens e desses adultos. E a partir desse contexto, dessa realidade, essas palavras são trabalhadas no processo de alfabetização. Paulo Freire trabalhava com fichas de leitura, e eu acho que o principal, assim, dessa realidade é que, para além de alfabetizar como esse processo de aprender a ler e escrever, o Paulo Freire tinha essa premissa de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, cada palavra gerada, ela era inserida ou estava inserida em um contexto social. Ou seja, para que isso possibilitasse também a visão crítica desses alfabetizandos e alfabetizandas. Não era a palavra em si, não era uma simples decodificação ou codificação, mas é também a leitura de mundo sobre o que aquilo significa, sobre o que aquilo nesse contexto que a gente vive significa, né? O Paulo Freire tinha, desde sempre, a preocupação com a conscientização desse sujeito. Então, a alfabetização para ele era conscientizar.
E significa alfabetizar para o Paulo Freire esse processo de conscientização. Então a palavra ela não era uma palavra solta, ela não era uma palavra surgida de uma cartilha, ela era uma palavra que fazia sentido ali e desta palavra várias situações eram colocadas da realidade dos próprios sujeitos para que eles entendessem quem eles são nesse mundo, por que eles não aprenderam a ler e escrever, entre aspas, na idade certa, por que eles estavam ali numa sala de alfabetização com aquela idade, o que é que propiciou, que sociedade fez isso, por que eles ficaram à margem. Então tudo isso é um processo que a gente chama, o próprio Paulo Freire diz, né? Que é essa leitura de mundo, se entender nesse mundo, se entender oprimido e oprimida, porque ninguém escolhe ficar sem alfabetizar até 50, 60 anos de idade. Ninguém escolhe que não quer aprender a ler e escrever, muito pelo contrário. Quando a gente vê as experiências de jovens e adultos, quando eles se alfabetizam, gente, é como se eles estivessem descobrindo a vida, porque eles vivem num mundo letrado. Então é como se eles não tivessem a permissão para viver nesse mundo. E isso tem toda uma configuração dessa desigualdade, desse sistema capitalista, enfim, de tudo isso que a gente conhece dessa sociedade. E o Paulo Freire, no fim da história, por isso que a gente não diz que é só um método, ele estava buscando um processo de transformação social, por entender que essa sociedade nossa não pode permanecer assim e a gente achar que isso é natural. A gente tem que lutar pela igualdade no sentido da desigualdade vivenciada nesse nosso país. E a característica principal disso para ele, e por isso ele deu tanta importância, era alfabetizar jovens e adultos que não tinham sido alfabetizados quando crianças ou não tiveram oportunidade de estar na escola. Então veja que aí já é uma grande parcela dessa sociedade que já ficou à margem, e essa era a preocupação dele. Por isso que era importante que nesse processo de alfabetização elas se conscientizassem que sociedade vivemos, que identidade temos e por que a nós sobrou ou só tivemos a oportunidade de alfabetizar nesse momento. Ele até fazia uma crítica à educação bancária, né? O que é isso? A educação bancária é essa educação que eu acho que o nome que o Paulo Freire é muito do nome, né? Como ele trabalhou muito com as palavras, ele tem palavras assim que são muito interessantes. Uma delas que eu entendo é essa, a educação bancária para se contrapor àquilo que ele pensa que é a educação libertadora. Numa sociedade opressora, a gente precisa libertar esses sujeitos dessa sociedade. Libertar para ele significa reconhecer a sua identidade nessa sociedade. Então, reconhecer aquilo que culturalmente se faz, ou as pessoas, a partir daquilo que elas vivem, convivem historicamente, socialmente, culturalmente, que identidade elas têm, para entender qual é o meio social em que vivem. E aí a educação bancária, ele vai dizer que é aquela que deposita o conhecimento no outro. Ele não acredita nessa ideia de que a educação se dá nesse depósito de conhecimento ou de informação. Que as pessoas elas não são esse meio de depositar conhecimentos, mas sim de construir esse conhecimento a partir desta lógica de que eu também penso, eu também tenho saberes. Esse é um princípio também, outro, eu vou lembrando de tantos, mas um princípio importante para o Paulo Freire, que é o respeito aos saberes diferentes que nós temos. Porque a educação bancária para o Paulo Freire tem essa ideia de que o professor, a professora, ele se vê como o único que detém o conhecimento. E o Paulo Freire vai descaracterizar isso e dizer o seguinte: o professor tem um conhecimento sim, estudou para aquilo, tem aquela área que é na área sua de conhecimento, isso ele não deixa de perceber. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer como é que os estudantes e as estudantes, eles também têm saberes. São diferentes dos saberes do professor e da professora, mas têm saberes. Então, para ele é importante que a gente leve isso em consideração. Então, não pode ser só o professor e a professora depositando conhecimento, mas a gente compartilhando conhecimentos ou saberes diferentes. Às vezes, os saberes que esses estudantes trazem são muitas vezes saberes do senso comum, saberes daquilo que ele aprendeu, mas que isso é importante como ponto de partida para chegar no conhecimento científico. É o ponto de partida para a gente chegar naquilo. Olha, isso é o que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu vizinho. Então tá, esse é um conhecimento que está aí no saber popular. E como é que esse conhecimento no saber científico
como é que isso se articula, como é que a gente pode entender que esse conhecimento vem dali, é essa origem. Então, ele não despreza os saberes populares. Ele se apropria dos saberes populares para que a gente possa chegar nesse saber científico, né? Assim, nessa articulação, saberes populares, saberes científicos. Por isso que a educação bancária para ele é algo que ele condena, porque ele não acredita nesta forma de se pensar o ensino, de se pensar o processo numa perspectiva de educação libertadora. A gente precisa trazer esses saberes, trazer essas identidades, trazer esses conhecimentos e a partir deles a gente ir construindo esses saberes socialmente produzidos, socialmente construídos. E eu vou emendar porque tem uma crítica muito forte ao Paulo Freire, diz que o Paulo Freire desprezava o conhecimento. Ele ficava só nos saberes populares e não ia para o conhecimento. Eu ainda não li nada dele que ele tenha qualquer frase que me diga que é o desprezo ao conhecimento científico. Muito pelo contrário, ele fala disso em todas as leituras que faço do Paulo Freire. Mas ele associa a isso ou identifica como também importante o processo em que você identifica o sujeito e conscientiza esse sujeito junto com esse conhecimento. Então, é algo que se faz ao mesmo tempo, não tem um mais importante do que o outro, não tem um que é melhor ou maior ou mais, mas tem aquilo que faz sentido para um processo de educação libertadora. E para isso é importante o conhecimento, não tenho dúvida disso. Não existe um professor é o professor de algo, mas esse algo ele vem junto com o processo de conscientização. Camila, Paulo Freire também é reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes teóricos da educação e, inclusive, viveu fora do país. Você poderia contar pra gente por onde ele trabalhou, além do Brasil, e qual a influência que ele deixou no exterior? A gente tem feito algumas análises em relação a isso. Primeiro, também tem uma colega da PUC-Rio, a minha colega da Unicamp que eu disse, ela chama Nima Spigolon, só para eu não esquecer de citá-la corretamente, e essa outra colega que é da PUC-Rio, Marinês Marcondes, ela estuda o Paulo Freire internacional, e ela vai dizer como é que o Paulo Freire, ele é referência teórica em outros países desse mundo. E por isso que eu insisto tanto que a gente tenha que ter Paulo Freire na universidade pública, assim, porque muitas vezes a gente tem conversado um pouco e identificado por conta da nossa própria história no Brasil e os 21 anos de golpe militar nesse país, a gente teve um tempo de ausência dos nossos pensadores. E aí também explica isso a nossa pós-graduação no país, tudo isso é um contexto mais complexo, mas eu vou tentar objetivar aqui para te responder, assim. Mas eu acho que tem muita importância. O Paulo Freire não conseguiu, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, não foi no Brasil que ele lançou, porque nós estávamos em plena ditadura militar. Então, ele foi lançado fora do Brasil. Isso fez com que os livros fossem mais conhecidos, mais permitidos em sociedades em que não estavam sob o regime militar e, portanto, ele tem muitas edições dos livros fora do Brasil, ele tem uma vivência no tempo em que ele ficou exilado, que é muito interessante, né, nas biografias que a gente já leu do Paulo Freire, naquilo que contam desse tempo que eu não vivenciei, mas que a partir dessas biografias a gente vai reconhecendo a história do Paulo Freire, é de que ele viveu esse tempo todo fora do Brasil. E nesse tempo todo que ele viveu fora do Brasil, ele continuava pensando e escrevendo. Então, isso fez com que talvez a gente tivesse uma dificuldade de ter os livros primeiro, né? Porque quem viveu essa época conta que para ler o Paulo Freire você tinha que arrancar a capa. Quando você conseguia um livro que vinha meio que escondido, você tinha que arrancar a capa, porque se te vissem lendo Paulo Freire já te achavam comunista e, portanto, você já tinha que responder inquéritos e tudo mais que vivemos nesse tempo de um governo militar, daquilo que vivemos a partir do golpe. Então, isso fez com que ele tivesse essa vida internacional. Então, viveu nos Estados Unidos, deu aula, sim, em Harvard, aquilo que se diz durante um tempo, não deu aula, deu aula. É um pensador reconhecido, né? Tem autores que são autores americanos, autores
europeus que fazem referência ao Paulo Freire. Hoje nós já temos até documentários que falam sobre isso, o tempo do Paulo Freire na Suíça, o tempo do Paulo Freire nos Estados Unidos, o tempo do Paulo Freire na África também, né? Paulo Freire também teve lá, enfim, em países em que ele teve oportunidade, nesse tempo todo que ele estava fora do Brasil, de conversar sobre as suas produções, de dizer sobre os seus livros, e aqui nós não tivemos. Então ele só volta para cá quando nós temos um movimento de abertura política. Vocês sabem que tem uma história interessante, que quando ele volta para o Brasil, mesmo na abertura, ele tinha que ter o atestado de um professor da universidade dizendo que ele não ia ser um problema para a sociedade brasileira. E o professor que fez essa carta dizendo que Paulo Freire não era um problema foi o Rubem Alves, que estava na época na Unicamp. Vejam, era um outro tempo. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós aqui no Brasil lemos e nos apropriamos do pensamento do Paulo Freire. Não tem jeito de negar essa história e ver como é que essa história trouxe consequências para a gente. Por isso que eu acho hoje que muitas vezes a academia pouco utiliza o Paulo Freire, acha que o Paulo Freire está no campo da educação popular, acha que o Paulo Freire tem que ir para a extensão e não para a pesquisa. Localiza o Paulo Freire num quadrado que eu acho que pode estar lá também, mas pode estar aqui também na pesquisa. Isso eu acho que é o que eu tenho tentado, por exemplo, colocar o Paulo Freire no programa de pós-graduação em educação. Nós temos uma linha hoje que é o pensamento do Paulo Freire na educação pública. Pensar o Paulo Freire a partir da formação de professores e professoras, porque eu acho que ele tem contribuição a dar para esta formação, e isso tem sido algo muito recente na nossa educação brasileira. E alguém pode dizer, Camila, mas você está negando o tanto de grupos que nós temos de pesquisadores em Paulo Freire, numa educação libertadora, e temos mesmo, não tenho dúvidas. Eu estou dizendo só que isto é menor do que aquilo que eu achava possível existir. Agora eu usei o nome até de um livro do próprio Rubem Alves. Assim. Eu acho que pela dimensão do pensamento freiriano, a gente deveria ter mais Paulo Freire nesses espaços de pesquisa, nesses espaços de formação. Mas a gente ainda tem buscado esses espaços e acho que hoje, mais do que ontem, a gente tem encontrado essas possibilidades também. Então, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a ideia é essa. Paulo Freire, internacionalmente, é reconhecido como um pensador na área da educação. E eu acho que nós aqui no Brasil estamos chegando a este lugar. Tanto é que ele é considerado doutor honoris causa, né, em várias instituições pelo mundo afora, né? Muitos títulos de doutor honoris causa, o patrono da educação brasileira, né, a partir de 2012. Então, olhem, se a gente pensa na história, Paulo Freire morreu em 1997. Se a gente pensa na história do pensador, nos seus escritos, desde quando? 2012 é quase ontem. Então é isso que eu estou dizendo, eu acho que esse tempo da ditadura, ele vai levar um tempo para a gente aqui se apropriar. Eu tenho visto esse movimento. Eu tenho visto, e não sou só eu, muita gente junto comigo, mas assim, desde o centenário, que foi comemorado em 2021, que eu acho que ganhou uma força também, né, o próprio Paulo Freire, os grupos que nós temos, assim, pelo país afora, eles têm se fortalecido com essa ideia de permanecer no estudo, no conhecimento. Eu uso um termo que é até assim, mas que eu não quero que seja visto como romântico, mas assim, como é que a gente florifica no sentido de que o Paulo Freire não queria ser reproduzido, ele queria ser reinventado, mas para isso a gente precisa conhecer. Então essa ideia de que nós estamos, na minha leitura humilde, nós estamos nesse processo no Brasil. E provavelmente ele vai influenciar outros pensadores. Mas eu queria saber que pensadores que influenciaram Paulo Freire, né? Qual é essa fonte que ele bebeu? É muita gente. Eu gosto de uma definição que um grupo de pesquisadores do Sul, do professor Danilo Streck, do Pistano, da própria Sharon, que fizeram o dicionário do Paulo Freire. E o Pistano, ele fez um pós-doc falando das fontes do Paulo Freire. Ele pegou todas as referências do Paulo Freire em livros em português e fez a busca de quais autores o Paulo Freire vai citando nas suas obras.
Ele chegou a mais de 700 citações ao longo das obras do Paulo Freire, ou seja, com isso, com esse trabalho que chama, o livro que eles produziram chama Arqueologia do Paulo Freire, que é muito, muito sério o trabalho, muito interessante de buscar estas fontes e entender que aí é a conclusão não, mas é o pensamento que eles trazem, de que o Paulo Freire é um autor plural. O Paulo Freire é um autor que, como ele tem muitas escritas em contextos históricos diferentes, tem momentos em que ele é mais marxista, tem momentos em que ele é mais fenomenólogo, tem momentos em que ele é mais existencialista. Então, não dá para a gente classificá-lo só num lugar a partir dessas concepções epistêmicas que nós temos, da filosofia, da epistemologia da educação, mas pensar nesse lugar a partir do contexto histórico em que ele escreveu. Então, eu acho que o Paulo Freire tem muitas fontes, é muito importante conhecer essas fontes, né? Eu, na verdade, nas minhas inquietações como pesquisadora, tenho feito um pouco isso, buscar dos autores referências para o Paulo Freire, mas não todos eles, mas aquele que trouxe, por exemplo, o conceito que eu falei para vocês do ser humano. E aí, ir na fonte que ele leu para entender um pouco mais ou aprofundar um pouco mais daquele que é o pensamento do Paulo Freire. Então, eu acho que é isso que a gente também faz na pesquisa, né? Buscando o autor e o autor e suas fontes, e aí nas fontes primárias. E eu acho que isso tem sido um estudo importante para mim para compreender essa pluralidade do pensamento do Paulo Freire. Eu acho que se eu pudesse sintetizar, eu diria isso, assim, Paulo Freire, eu também concordo com esses colegas que dizem que o Paulo Freire é um autor plural, por isso a gente tem que ler o seu livro, né, a partir da sua vasta referência, ler o seu livro no contexto histórico em que ele foi produzido. O Paulo Freire não dá para a gente classificá-lo num lugar só e deixar ele ali, não dá. Ele é mais exigente com a gente, assim, ele tem tempos que são diferentes e aí as referências vão ser diferentes também. Não é à toa que ele é considerado... Essa importância que ele tem também é por isso, né? E a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a filha dele, a Fátima Freire. Tem essa entrevista, depois eu posso colocar a referência para vocês aí, foi na comemoração dos 100 anos, e a gente fez uma entrevista com ela, e ela chama o Paulo Freire de paizinho. E ela dizia como é que ela via, a lembrança que ela tem do Paulo Freire, é do Paulo Freire na biblioteca, do quanto ele lia. Inclusive, ela diz assim, olha, se você me perguntar se ele foi um bom pai, eu vou dizer que ele foi um bom leitor. E elas têm memórias afetivas muito importantes, mas assim, ele era um leitor ávido, assim, um leitor sem paradas, para tentar também fazer jus a esse seu pensamento, ou buscar aquilo que dava sustentação ao seu pensamento. A entrevista com Maria de Fátima Freire está disponível no canal do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos no YouTube, com o título Encerrando de Maria, Bariri Só. A publicação foi feita em 27 de outubro de 2021. Você também pode acessar por meio do link que está na legenda deste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Você comentou do período do regime militar, ter que esconder as capas dos livros, e acho que essa ideia de que ele possa ser um problema tem seus resquícios até hoje. Na sua visão, por que a extrema-direita elegeu o Paulo Freire como um inimigo? Primeiro, porque não conhecem o que ele escreveu, com todo respeito, mas o que eu vejo é que as pessoas, elas leem muito pouco Paulo Freire para fazer a crítica. Do que eu já vi, do que eu tive estômago para ver. Então, assim, especialmente a extrema-direita é um desconhecimento que não dá para dialogar, porque, mais uma vez eu insisto, a gente não precisa concordar, a gente pode ter divergências na compreensão das leituras que fazemos de qualquer autor, inclusive do Paulo Freire. Eu não quero dizer que ele é um autor que está acima do bem e do mal, muito pelo contrário, é humano como nós todos. Eu costumo fazer essa crítica, assim, o Paulo Freire, pelo tempo que ele viveu, eu vejo marcas muito machistas na sua escrita, e ele mesmo reconhece isso lá na Pedagogia da Esperança, quando ele vai dizer que só quando ele recebe uma carta, e essa carta por ele foi mobilizadora de um pensamento de que realmente
a linguagem também muda. E a linguagem, quando ela é machista, ela assume um machismo social e estava escancarado nas suas escritas. Então, não sou eu que estou falando, é ele mesmo, assim. Não tem jeito de não dizer que isso faz parte do pensamento. Agora, eu acho que a extrema-direita elegeu por um desconhecimento, sabe aquilo que eles se cria? Então, em algumas vezes eu vi alguns comentários assim, a pessoa abre o livro, lê um trecho. Felizmente ou infelizmente, eu tenho insistido que conhecer Paulo Freire é uma exigência da existência, assim, porque falar que você conhece Paulo Freire, você precisa conhecer a obra toda, todos os autores que ele fez referência. Eu acho que eu vou viver minha vida pesquisando e eu ainda não vou dizer que eu conheço, porque é muito exigente o próprio pensamento do Paulo Freire. Eu ainda costumo dizer que o Paulo Freire ele tem uma escrita que é também dialética, então às vezes as pessoas começam a ler achando que vai ser uma leitura linear, não é uma escrita linear e, portanto, uma leitura linear. Então, eu acho ele um autor exigente. E esse autor exigente, ele faz com que as pessoas retirem do contexto, e eu acho que foi isso que a extrema-direita fez durante um bom tempo e mais incisivamente nos últimos 4 anos que passamos com o presidente Jair Bolsonaro, né, que isso criou uma ideia de que o Paulo Freire era o mal da educação brasileira. Ora, como é o mal da educação brasileira se nós nem conhecemos o Paulo Freire aqui no Brasil? Aonde é que a gente coloca as referências de que o Paulo Freire está? E aí eu estou tentando fazer isso com as nossas pesquisas também. Eu tenho uma orientanda de mestrado que terminou a dissertação dela no ano passado. Ela fez uma pesquisa de todos os projetos pedagógicos dos cursos de pedagogia. Nós não trabalhamos com as licenciaturas, mas os cursos de pedagogia em Minas Gerais, que são muitas instituições de ensino superior em Minas Gerais que têm licenciatura, que têm pedagogia. E ela fez um estudo para ver quais são as referências nos cursos de pedagogia do Paulo Freire. E o dado é assustador, é isso que nós estamos falando aqui, não está nos projetos pedagógicos dos cursos de pedagogia no estado de Minas Gerais. A única exceção que ela achou foi o projeto pedagógico do curso da UFO de Ituiutaba, que lá sim tem um projeto pedagógico do curso de pedagogia com princípios freirianos. Mas fora isso, não está. Se não está na formação, como é que está na escola? É claro que eu estou dando um exemplo de como é que a pesquisa também demonstra, para não falar que é só a nossa percepção, mas eu estou mostrando como é que a pesquisa também demonstra que nós não temos o Paulo Freire na formação, nós não temos o Paulo Freire aqui na universidade. Se não temos, como é que vai dizer que é o mal da educação brasileira se sequer conhecemos o autor? Aonde é a referência? Da onde vem esse dado? Qual é a fundamentação ou o dado concreto das falácias que se fizeram em relação a Paulo Freire? Então, eu não vejo sentido nessas falas porque eu não vejo qual é o dado. E quando vai dizer sobre o Paulo Freire, diz de um trecho retirado de um livro que diz que aquilo ali é o Paulo Freire. E aí, para mim, é um desconhecimento absoluto do que é o pensamento do Paulo Freire. Que é muito do que fizeram, né? A extrema-direita tem isso. Ela pega uma situação e dessa situação ela cria um fato. Para mim, eleger o Paulo Freire como o fato ou o autor que eles queriam aí, porque realmente ele tem um posicionamento que é um posicionamento de transformação da realidade. É antagônico à extrema-direita, sem dúvida. Mas dizer que é o mal da educação brasileira aí realmente é o fato criado por eles. Camila, você coordena aqui na UFO o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. O que é esse círculo de estudos e quem quiser participar, o que tem que fazer? O círculo, ele foi criado na pandemia, porque o Núcleo de Didática da Faculdade de Educação, criou em 2015 a disciplina que chama Princípios Éticos Freirianos, uma disciplina optativa para os cursos de licenciatura da UFO. Então, criamos lá em 2015, mas ela só foi se efetivar porque até que aprova-se, né, no Congrade, no Conselho da Faculdade de Educação, depois no Congrade, a gente só começou efetivamente com essa disciplina em 2017. Então, é uma disciplina de 60 horas, aberta a todos os cursos de licenciatura. Hoje, essa disciplina é uma disciplina que muita gente, assim, porque a gente começou mais gente da pedagogia ou gente das licenciaturas mais próximas, assim, e agora a gente já trabalha com vários cursos de licenciatura da UFO como disciplina optativa que eles ofertam no seu currículo.
Mas o círculo surgiu porque essa disciplina ela tem um fim, ela é 60 horas. E aí, quem fez essa disciplina começou a falar, mas a gente gostaria de continuar estudando Paulo Freire, porque essa disciplina de 60 horas, eu falo que é uma introdução, pensamento, eu digo que é uma introdução à praxis freiriana. É uma introdução a entender um pouco o pensamento e a ação do próprio Paulo Freire. Então, a partir dessa fala desses estudantes, nós precisamos continuar a estudar, Eu falei, então tá, então vamos abrir um círculo, um grupo de estudos para a gente continuar a estudar. Isso era na pandemia. E aí abrimos. E então foi em 2020 ou 21, agora eu mesmo não sei. Mas enfim, foi 2020 a 2021. Abrimos o círculo, começamos o círculo de forma remota. Ele acontece aos sábados, das 9 às 11, uma vez por mês, é aberto. Então, quem quiser participar é só me mandar um e-mail que a gente manda o link, porque não é aberto assim, aberto, porque a gente já teve alguns problemas com isso lá em 2021. Então, aberto no sentido de que se quiser é só entrar em contato, nós temos Instagram, nós temos o e-mail meu que institucional, só me mandar um e-mail. E o que a gente faz nesse círculo? A gente estuda Paulo Freire, então, todo ano a gente elege um livro do Paulo Freire que a gente vai ler, e esse ano nós estamos lendo o Política e Educação. A gente criou uma metodologia para a gente funcionar. A gente vai criando, a disciplina também tem uma metodologia, o círculo também tem uma metodologia. Então a gente tem esse espaço do Em Leitura, que a gente lê o Paulo Freire. A gente tem um espaço que a gente chama do Em Praxis, que é a gente trazendo as práticas ou as praxis profissionais de quem trabalha com Paulo Freire para conhecer um pouco mais quem tem trabalhado com Paulo Freire, onde tem trabalhado com Paulo Freire. A gente tem um momento que a gente chama de informação, que é a gente trabalhar com a comunidade, com a sociedade. Assim, a gente já fez um trabalho com o ABC do Glória, que pediu para a gente uma formação com os seus voluntários. A gente fez isso também na época da pandemia. Então, a gente recebe algumas demandas da própria comunidade, assim, e o próprio círculo acaba abarcando essa possibilidade. E a gente tem também um momento que a gente chama de encontros, que é o momento em que a gente chama pessoas para virem falar com a gente sobre os seus grupos de pesquisa, sobre as suas experiências com o pensamento do Paulo Freire, com aquilo que tem feito. Então, é uma experiência no círculo, por isso que chama círculo, não é só um grupo de estudos, é uma vivência a partir de vários momentos em que a gente vai trabalhando. E aí, o último, mas não menos importante, que eu acho que é a nossa ideia aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, mas é que o círculo ele também tem um momento que a gente chama de Em Pesquisa. E a gente construiu ao longo de 2 anos um projeto de pesquisa coletivo, que era uma ideia lá no começo que a gente queria fazer, mas a gente falava, mas como é que vai fazer um projeto de pesquisa coletivo? É difícil, né? Mas enfim, nós conseguimos, nós produzimos. Hoje ele está cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ele chama Observatório Paulo Freire, que é a ideia de que a gente construa um espaço e um lugar de pesquisa em Paulo Freire. E aí eu tenho feito isso com os meus orientandos e orientandas de mestrado e doutorado, tenho compartilhado com outros colegas de outras universidades também, como as 2 que eu já citei, a Anima da Unicamp, a própria Marinês também Marcondes da PUC-Rio, e outras pessoas que aqui eu não vou lembrar o nome de todas, mas que a gente tem se aproximado em criar esse espaço de pesquisar o Paulo Freire, o pensamento do Paulo Freire e as suas possibilidades na pesquisa. O observatório é um pouco essa característica. Então, o círculo é esse movimento, né? Então, quem está no círculo não é só a gente ouvir ou estar ali para estudar, mas é a gente também estudar, fazer, se encontrar, compartilhar. Eu acho que é a ideia do movimento mesmo do estudo freiriano, que não pode ficar só num espaço-tempo, né? Mas que a gente tem que tentar aí ousar nesses espaços-tempos e a partir do pensamento ir criando formas e jeitos que a gente tem de lidar com a importância do Paulo Freire no contexto da educação e fazer com que isso seja fato, né? Não seja só o discurso, mas seja também a nossa ação concreta nessa realidade. Eu acho que é isso que a gente tem buscado no Círculo. Então fica o convite para quem quiser participar. É só mandar um e-mail, achar a gente lá no Instagram que a gente coloca dentro do Círculo. Camila, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Muito obrigada por ter vindo falar com a gente. Você gostaria de acrescentar alguma informação?
Agradecer, eu acho, a ideia de fazer essa ciência ao pé do ouvido, porque quando o Marco me convidou, eu pensava assim, gente, mas será que dá um podcast falar sobre isso? E a hora que a gente começou aqui, eu tive a certeza que sim, né? Acho que a gente tem que divulgar um pouco mais disso, até por conta de toda essa história que a gente falou, da importância da gente trazer o Paulo Freire como um autor importante a ser estudado. É só o Paulo Freire? Não, acho que os autores brasileiros. Acho que nós, na pesquisa, especialmente em educação, nós precisamos acreditar que os nossos autores brasileiros e brasileiras dão conta da nossa realidade. A gente, na academia, tem uma ideia de que para a gente fortalecer o argumento, para a gente ter fundamentação teórica, a gente precisa buscar os autores fora, os autores europeus. Eu estou mais no caminho de que a gente tem autores brasileiros e brasileiras que consigam trazer a fundamentação necessária para as nossas pesquisas, para os nossos trabalhos científicos, para a nossa academia. Eu tenho insistido nisso, assim. Eu tenho participado de bancas em que, quando eu tenho oportunidade, eu digo, Paulo Freire dá conta de fundamentar uma tese, dá conta de fundamentar uma dissertação. A gente não precisa ir lá para os franceses, para os portugueses, enfim. Eurocentrismo. Eu acho que essa ideia nossa precisa ser modificada, porque é importante que a gente se identifique culturalmente com a nossa realidade. O Brasil é uma diversidade de possibilidades. Nós temos experiências educacionais, gente, riquíssimas, maravilhosas, contextualizadas, culturalmente produzidas, criadas por nós mesmos e nós mesmas. Então, acho que a gente tem que se apropriar disso. Acho que se eu pudesse terminar dizendo isso, como é que é importante na educação brasileira a gente se apropriar de quem a gente é, da cultura que a gente tem e da importância que a gente dá para isso no contexto educacional. Então, fica a dica aí no pé de ouvido de que a gente se aproprie das nossas identidades culturais. Muito obrigado, Camila. Semana que vem a gente volta com mais um Ciência ao Pé do Ouvido. Obrigado. Muito obrigado, Marco e Isadora, pela entrevista e também Camila Coimbra pela participação. O Instagram do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos é @CEPFreirianos. Repetindo, @CEPFreirianos. E o e-mail da professora Camila é camila.coimbra@ufo.br. A professora falou bastante sobre ditadura militar no Brasil, por isso indicamos que vocês ouçam também o episódio 134, Sintomas de um Golpe, publicado em março deste ano. E você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido, não deixe de nos avaliar. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio ou mensagem no nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por Marco Cavalcante, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, e pela Isadora Pimenta, estudante de jornalismo. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, de Ellen Borges, e com Túlio Daniel. Somos jornalistas aqui da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da professora e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.